Olá pessoal, sou a professora Cristiane Veloso. Na aula de hoje nós vamos continuar a playlist de quadriláteros, falando sobre o traçado de retângulos, tá? Então, nosso primeiro retângulo é o retângulo MOP, de lados x igual a 8 centímetros e y igual a 4 centímetros e meio, tá? Já tenho aqui minha reta suporte R. Vou colocar sobre a minha reta suporte um ponto que eu vou chamar de ponto M. E já vou começar transportando esse lado de 8 centímetros. Se eu quisesse começar pelo de 4,5, não teria problema algum, tá? Então, comecei pelo lado maior de 8 centímetros. Esse aqui, então, vai ser meu ponto M, tá? Na interseção com a reta suporte. Bom, como é um retângulo, todos os ângulos são retos, né? Então, eu vou traçar perpendiculares que passam pelos pontos M e M. A perpendicular, você já sabe bem como traçar, né? Mas se alguém ainda tiver dúvida, volta lá nos primeiros vídeos, traçados básicos, e aí você vai ter tanto de perpendicular quanto de paralela, para se ainda tiver alguma dúvida. Então, aqui eu vou numerar os pontos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e vou traçar minhas duas perpendiculares. A primeira passando por M e por 3, e a segunda passando por N e por 6. Pronto. E aí eu sei que o outro lado tem 4 centímetros e meio. Então, vou pegar essa abertura aqui de 4 centímetros e meio e vou transportar para as minhas duas perpendiculares. Pronto, aqui eu já encontrei, olha, os outros pontos. Então, M, O, P. E aí, eu só vou traçar o segmento OP. Pronto, já tenho meu primeiro retângulo MNOP. Segundo retângulo PQRS, de lado, um dos lados mede 6 centímetros e a diagonal mede 8 centímetros. Então, aqui na minha reta suporte que eu chamei de T, vou colocar o ponto P, tá? E vou transportar este lado de 6 centímetros. Então, peguei uma abertura de 6 centímetros, ponto a seco em P, transportei, já encontrei o meu ponto Q, tá? Aí, novamente, a gente sabe que ele vai ter que ter duas perpendiculares, né? Então, vou fazer aqui, olha, as duas perpendiculares. E é por isso que você já deve estar craque aí em fazer perpendicular, de tanto que a gente faz, né? Então, mais uma perpendicular aqui passando pelo ponto Q. Prontinho, numerando os pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou traçar a perpendicular que passa por 3 e por P. E a perpendicular que passa por 6 e por Q. Prontinho. Aí, o que eu tenho além disso? Eu tenho a medida da minha diagonal, 8 centímetros. Então, vou pegar essa abertura de 8 centímetros, com a ponta seca em P, vou traçar lá do lado oposto, ó, tá vendo? E com a ponta seca em Q, também vou traçar lá do lado oposto a ele um pequeno arco. Encontrei dois pontos de interseção, que são os pontos R e S. E agora é só traçar o meu segmento RS. Prontinho, meu segundo retângulo PQRS. Vamos para o terceiro retângulo, o retângulo RALI. Nesse retângulo, eu tenho como informações um lado, AL, e o ângulo formado pelo lado IL e pela diagonal AI. Aí, uma dica que eu quero dar para você, que eu vou aproveitar para usar nesse retângulo, é de fazer um esboço, tá? Aqui, geralmente, eu não faço, porque o espaço já é um pouco limitado e o tempo também, né? Então, mas sempre que possível, faça um esboço. Então, nesse caso aqui, ó, vou fazer o esboço.
eu vou ter um retângulo. O esboço não precisa ficar aquele desenho perfeito, não. É só para você ter uma ideia mesmo, tá? Eu vou ter um retângulo RALI, sendo que esse meu lado AL mede 5,5 cm. Logo, esse meu lado RI também tem que medir 5,5 cm, né? E essa diagonal AI forma um ângulo de 65 graus com o meu lado IL. Aí, para que serve o esboço? Para você ir se baseando por ele para fazer a construção certinha, tá? Então, eu vou começar colocando esse ponto I. E com o meu transferidor, eu vou marcar 65 graus aqui nesse ponto I. Então, você posiciona aí, ó, essa parte central do seu transferidor com o ponto que você marcou, a linha do transferidor com a reta que você traçou e marca um pontinho lá no 65, ó, bem aqui no 65. Pronto. Passando por esse pontinho, que para você ficou pequenininho, né? Aí, melhorou. Passando por esse pontinho e pelo ponto I, eu tenho o meu ângulo de 65 graus. Então, bem aqui já é 65 graus, tá? Aí, o que mais que eu sei? Eu sei que se ele é um retângulo, vai ter que ter bem aqui uma reta perpendicular, né? Então, vou fazer uma perpendicular que passa pelo ponto I. Conta CQI, abertura qualquer, intercepta a reta suporte à direita e à esquerda. Encontrei os pontos 1 e 2 de interseção. Ponta CQ1, abertura maior que a metade de 2, faço um pequeno arco lá em cima ou embaixo. Ponta CQ2, a mesma abertura, intercepto esse arco e vou encontrar o ponto 3. E vou traçar minha perpendicular que passa por I e por 3. Pronto, tracei aqui minha perpendicular. Aí eu sei, ó, que esse lado aqui, que vai ser o RI, tem a mesma medida de AL. Então, são 5,5 cm. Então, eu vou transportar, pegando essa abertura aqui de 5,5 cm com ponta CQI e marcando lá na minha perpendicular. Então, aqui eu já encontrei meu ponto R. Prontinho. Aí, o que mais que eu sei agora? Eu sei também que essa medida dessa diagonal, a medida dessa diagonal, né, vai ser a mesma medida da minha outra diagonal. Afinal, é um retângulo, né? É um retângulo. Mas eu também sei que bem aqui, ó, vai passar uma reta paralela, né? Então, essa minha diagonal, como eu ainda não sei a medida, ainda não dá para aproveitar. Mas eu posso traçar a reta paralela. É assim que você tem que ir trabalhando. Tem que ir vendo que informações você já tem ou que informações você está conseguindo com os passos que você está realizando, tá? Então, eu posso traçar uma paralela por aqui, visto que eu já sei onde que é o ponto R. Então, é isso que eu vou fazer. Ponta seca em R, uma abertura que ultrapasse a reta suporte, vou traçar um arco. Quando eu tracei, encontrei um ponto de interseção que vou chamar de ponto 4. Com a mesma abertura, ponta seca em 4, vou interceptar novamente a reta suporte. Aí, observa que não interceptou. O que você vai fazer quando isso acontecer? Já falei isso com vocês, é só prolongar, né? Então, aqui eu encontrei o ponto de interseção 5. Vou pegar essa abertura de R para 5. Abertura de R para 5. Parece que não está aparecendo muito bem aí para vocês. Melhorou, né? Então, vou pegar essa abertura de R para 5 e vou voltar lá no ponto 4 e interceptar aquele arco que eu tinha traçado anteriormente. Aqui, ó, vou encontrar o ponto 6 de interseção. E passando por R e por 6, eu vou traçar a reta paralela a S, que eu posso chamar de S', tá? Agora sim, eu sei exatamente onde é que essa diagonal encontra o lado do meu
retângulo, ou seja, eu encontrei um outro vértice que é o vértice A, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa medida da diagonal, vir com a ponta seca em R e interceptar a reta suporte, ou a gente pode pegar essa medida do lado RA, vir com a ponta seca em I e interceptar a reta suporte. Então, dá para usar a diagonal e dá para usar o lado, tá? Então, eu vou logo usar o lado. Então, o lado RA, essa medida do lado RA, vou com a ponta seca em I, intercepto a reta suporte. Vou encontrar, nesse caso, o ponto R. Então, bem aqui é o ponto R. E agora é só traçar o lado AR. Então, lembra que você vai sempre trabalhando com as informações que você tem ou com as informações que você vai conseguindo de acordo com o que vai realizando os passos, tá? Continuando aqui, ó, só tem mais 3, só mais 3, sustenta. Olha, agora a gente vai construir um retângulo que tem lados M e N, cuja medida do lado M é x mais y dividido por 2 e N é 2y menos x, sendo que x vale 5 centímetros e y vale 7 centímetros. É muito simples, gente. É só substituir a medida de x, 5, onde você tem x aqui nessas equações, e substituir a medida de y, 7, também nessas equações, tá? E aí você vai obter M igual a 6 centímetros e N igual a 9 centímetros, que eu já tracei essas medidas aqui. Já tracei também a reta suporte U, sendo assim, já vou colocar um ponto. Como esse retângulo não veio nomeado, então eu vou chamar de ponto A, tá? Tendo o ponto A, vou começar transportando logo esse lado maior. Se você quisesse começar pelo menor, não tinha problema nenhum. Então, vou pegar essa abertura de 9 centímetros, ponta seca em A, interceptar a reta suporte U. E aqui eu vou chamar de ponto B. O que eu vou fazer agora? Ó, você pode fazer duas perpendiculares, ou pode também fazer só uma e depois traçar uma paralela, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a primeira perpendicular, ponta seca em A, abertura qualquer, intercepta a reta suporte à direita e à esquerda, encontrando os pontos 1 e 2. Ponta seca em 1, abertura maior que a metade de 1, 2, faz um arco lá em cima. Ponta seca em 2, mesma abertura, intercepta esse arco, encontrando o ponto 3. E assim eu vou traçar minha perpendicular, que passa pelos pontos A e 3, tá? Aí foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Como eu conheço esse outro lado aqui, que tem 6 centímetros, eu posso transportar logo esse lado aqui para a perpendicular, encontrando o meu ponto D, e aí traçar uma paralela, tá? Ou poderia traçar uma outra perpendicular. Eu vou optar pela paralela agora, que aí você vai lembrando tanto do traçado da perpendicular quanto da paralela, tá? Então, ponta seca em D, uma abertura que ultrapassa a reta suporte, tracei um arco, encontrando um ponto que eu vou chamar de ponto 4. Com a mesma abertura, ponta seca em 4, vou interceptar novamente a reta suporte. Se você não conseguir interceptar, é só prolongar sua reta suporte um pouquinho. Aí encontrei aqui, ó, o ponto 5. Vou pegar essa abertura de D para 5. Abertura de D para 5. Vou voltar com a ponta seca em 4 e interceptar esse arco que eu tinha traçado, encontrando o ponto 6. E agora é só traçar a minha reta paralela que passa por D e por 6, que eu vou chamar de U', tá? Pronto. Agora, ó, o que eu posso fazer? Eu posso transportar esse lado AB de novo para cá. Visto que é um retângulo, os lados, os meus lados opostos, né, vão ser, além de paralelos, né, os lados opostos vão ter também a mesma medida, né, nesse caso, né. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou transportar esse meu lado AB lá para cima para o ponto D.
Deu pertinho do 6 lá, ó. Encontrei o meu ponto C. Prontinho. Agora, é só traçar o meu lado BC. E o meu retângulo tá pronto. Penúltimo, retângulo ROMA, que tem uma diagonal de 7,5 e um ângulo RMA de 40 graus. Vou colocar logo esse ponto M aqui e marcar os 40 graus do ângulo RMA, tá? Marcar aqui 40, pontinho no 40. Vou traçar a semi-reta. E aí eu já obtenho bem aqui 40 graus. Se é um retângulo, todos os ângulos são retos. Ponta seca em M. Vou traçar perpendicular. Tá? Abertura qualquer, né, gente? Depois é a abertura maior que a metade. E aí eu vou sempre numerando, porque eu acredito que fica mais fácil para ninguém se perder na sequência dos passos, tá? Então, já vou traçar aqui a minha perpendicular, que passa por M e por 3. Além disso, eu sei que a minha diagonal mede 7,5. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa abertura de 7,5 e com a ponta seca em M, vou transportar aqui para obter minha diagonal, tá? Então, aqui eu já tenho um ponto, um vértice, né? Mais um vértice. Então, aqui, se aqui é o M, como é que a gente vai fazer? ROMA, né? Então, aqui vai ser o ponto R. Pronto, aqui é o ponto R. Eu sei que aqui vai ter que passar outra perpendicular. Então, uma perpendicular que passa por R, no caso, né? Ponta seca em R, uma abertura que ultrapasse a reta suporte, você traça um arco obtendo dois pontos de interseção 4 e 5. Com a ponta seca em 4, abertura maior que a metade de 4 e 5, eu vou fazer um arco. Com a ponta seca em 5 e mesmo abertura, eu vou interceptar esse arco, encontrando o ponto 6. Passando por 6 e por R, eu vou traçar a minha segunda perpendicular. E só está faltando aí um lado do meu retângulo, tá? Então, mas aqui, ó, eu já tenho esse lado, né? Tem um lado aqui, ó, esse aqui vai ser a mesma medida, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa diagonal RM, que tem que ser a mesma medida da outra, visto que é um retângulo, e com a ponta seca aqui no ponto O, eu vou interceptar lá do lado oposto, encontrando o ponto A. Prontinho, agora é só traçar o lado RA. E vamos para o nosso último retângulo, o retângulo RILE, que tem diagonal de 7 centímetros e um dos ângulos formados pelas diagonais de 50 graus. Então, eu vou colocar um ponto aqui. Como ele não identificou qual que era esse ângulo, pode ser em qualquer vértice, tá? Então, eu vou chamar aqui de R. Vou logo colocar esse ângulo de 50 graus aqui. É o mesmo procedimento do anterior, tá? Vou logo traçar aqui esse ângulo de 50. Pronto, aqui já tem 50 graus. Já sei que tem que ter uma perpendicular passando por R. Então, vamos fazer aqui rapidão ou rapidex a nossa perpendicular. Pontos 1, 2 e 3. Passando por 3 e por R, traça a primeira perpendicular. Ok, aí eu sei que a minha diagonal tem 7 centímetros, vou lá com abertura de 7 centímetros, ponta seca em R, interceptar a semi-reta do ângulo que eu construí. E aí eu já vou encontrar o ponto L, no caso, né? R e L, né? Então, eu já vou encontrar ali o ponto L. E, novamente, ó, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma perpendicular que passa por L. Então, ponta seca em L, abertura que ultrapassa a reta suporte, faz um arco. Encontra dois pontos de interseção que eu vou chamar de 4 e 5.
Ponta seca em 4, abertura maior que a metade de 4, 5, um arco. Ponta seca em 5, mesma abertura, outro arco. E aí eu encontro o ponto 6. Passando por 6 e por L, vou traçar minha segunda perpendicular. E aí eu venho com essa medida da minha diagonal para transportá-la para o outro lado também. Ó. Então, ponta seca aqui, falta identificar, né? Que vai ser o I. Ponta seca em I, intercepta ao lado oposto, que vai ser o ponto E. Aqui vou traçar o lado E. Só para não ficar dúvida, definição de retângulo. O retângulo é aquele polígono que tem todos os ângulos retos, né, de 90 graus, todos os ângulos congruentes de 90 graus. E no vídeo anterior a gente falou do traçado de losangos, que são aqueles polígonos que têm todos os lados congruentes. Então, o retângulo tem todos os ângulos congruentes de 90 graus e o losango tem todos os lados congruentes, tá? E o quadrado, que foi o primeiro vídeo de quadrilátero, quadriláteros, é uma junção dessas duas definições, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.